Dou agora a palavra ao nosso colega, ao professor Manuel António Pereira. É professor do ensino básico, tem um curso de estudos superiores especializados em gestão e administração escolar, é diretor do agrupamento de escolas de Sinfãs desde 2009. Nesse mesmo agrupamento exerceu também as funções de presidente do Conselho Executivo. De 96 a 2003 foi orientador pedagógico no EBM, do ensino básico mediatizado. É o segundo nome que a telescola teve, não é? Nas áreas do Douro e Voga, Tâmega e Douro Sul. De 80 a 96 trabalhou na telescola, mais tarde designado ensino básico mediatizado, e hoje, além de diretor do agrupamento de escolas de Sinfãs, é também presidente da Associação Nacional dos Dirigentes Escolares, ANDE. Manuel Pereira. Olá, boa tarde a todos. Aproveito para cumprimentar os colegas palestrantes e agradeço o simpático convite que fizeram para aqui estar presente hoje. E o que tenho que dizer também que é uma honra muito grande ter a oportunidade de falar para um auditório tão vasto. A visão que eu vou apresentar é a visão de quem está dentro das escolas, enfim, e que sente o processo de municipalização do lado de dentro, do lado das escolas. E então, eu preparei um texto, que eu chamo A Escola Pública entre Sila e Caríbede. Toda a gente conhece esta imagem da mitologia grega, que se refere exatamente à escola pública entre a espada e a parede, digamos assim. Portanto, se me permitirem, eu vou ler mais ou menos o texto que tenho para evitar alguma dispersão. Caros colegas, a educação é a verdadeira mola mestra que impulsiona o desenvolvimento social. É o grande elevador que pode garantir que todos possam chegar a novos patamares de qualidade e proficiência social, cultural ou económica. Investir na educação é o segredo que pode estar na base de um maior desenvolvimento económico do país. Todos sabemos isso. Ninguém duvida que assim seja. Parece, por vezes, e ao longo da nossa história mais recente, que esta certeza assusta alguns que, sem pudor e à descarada, como diz o povo, teimam em limitar a igualdade de acesso à escola pública e à educação de qualidade. Para isso, usam sistematicamente os mesmos argumentos vários que já conhecemos e, por vezes, são travestidos de falsas moralidades sociais ou humanas. A educação é um desígnio nacional, deve ser um desígnio nacional, e, por isso, deverá merecer sempre esse estatuto. É pela educação que poderemos cumprir os princípios básicos da Constituição, como a igualdade e a equidade. Só teremos um verdadeiro Estado democrático quando estes princípios forem protegidos, quando a educação for prioridade, quando o Estado olhar para a educação como prioridade fundamental. Especialmente num tempo como este em que vivemos, em que a pandemia nos obrigou a olhar o mundo de forma diferente, em que fomos obrigados a reinventar estratégias de sobrevivência, especialmente num tempo como este, dizia, se percebe que a saúde, o valor mais importante afinal, só pode ser protegida com mais conhecimento, com mais informação, com mais educação. Há muito que as escolas têm essa certeza, mas as escolas são todas diferentes umas das outras. Por vezes, quem decide não tem essa visão. Por vezes, decide-se como se as escolas fossem todas iguais. Decide-se como se fosse possível impor ou sugerir uma mesma estratégia para o país inteiro. Esquece que em Lisboa decide que há realidades muito diversas, comunidades muito diferentes e meios e recursos igualmente diferentes. A realidade de qualquer concelho do interior, onde a população é maioritariamente dependente da agricultura ou indiferenciada, ou que vive em aldeias isoladas e quase desertificadas, não é seguramente semelhante à população de concelhos urbanos ou socialmente mais desenvolvidos. Essas diferenças refletem-se sempre nas escolas. As escolas são sempre o reflexo da comunidade onde estão inseridas. Por isso, tomar decisões em educação que sejam resposta ou solução para todos os casos é uma temeridade que, por muitas vezes, apenas contribui para aumentar as diferenças. Há muitos anos que tentamos que seja atribuída às escolas maior autonomia em muitas áreas, nomeadamente naquelas que permitem diferenciar.
As escolas precisam de saber dar a resposta mais certa de acordo com a realidade local ou mesmo situacional. Os processos em educação, da mesma maneira que os processos de decisão, são sempre dinâmicos e obrigam a que se tomem medidas localizadas, por vezes quase individuais. Precisam, em termos de autonomia, que haja a capacidade e a disponibilidade para atuar no tempo, sob pena de tantas vezes se deixarem ultrapassar ou tornar meramente ineficazes. E só se consegue com mais autonomia e mais descentralização. Um enorme desafio é que os professores dão um corpo há muitos anos. Não obstante isso, e o muito esforço de muitos, os resultados sempre foram lentos. De cada vez que se pensou ter recebido mais competências e mais autonomia, verificou-se que a oferta trazia consigo mais burocracia desnecessária, que fazem crescer o complexo edifício burocrático. Um monstro que tem crescido ao longo dos anos e que afoga literalmente a escola em obrigações desnecessárias e em protocolos tantas vezes quase irracionais. Poderíamos aqui falar da panóplia de obrigações burocráticas impostas às escolas nos últimos anos, todas elas em nome da autonomia. Afinal, uma autonomia vigiada, mascarada, mas que no limite apenas tem contribuído para fazer desviar o foco daquilo que realmente interessa. O problema do crescimento sem medida do edifício burocrático obrigou a que, aos poucos e nos últimos 20 anos, se tenha percebido que a situação era incomportável. Por isso, com data de 15 de janeiro, o Governo publicou o Decreto-Lei nº 7 de 2003, que instituía os Conselhos Municipais de Educação e estabelecia regras para a elaboração das cartas escolares, transferindo novas competências para as câmaras municipais em matéria de educação. As câmaras municipais, desde há muito, já eram responsáveis pela educação pré-escolar e o primeiro ciclo de ensino básico. Os edifícios eram a sua responsabilidade e o apoio também lhe pertencia. Nessa altura, o parque escolar do primeiro ciclo era velho, desatualizado e muito degradado em muitos casos. O material escolar desatualizado, gasto e genericamente ultrapassado. Boa parte dos municípios, por questões meramente locais ou mesmo de interesse partidário, aceitava a existência de escolas isoladas, quase vazias, onde o trabalho dos professores e educadores era estoico e, muitas vezes, absolutamente desmotivador. Todos nos lembramos que foi preciso o Governo Central assumir, no tempo da ministra Maria de Lourdes Rodrigues, por decreto, o encerramento de muitas escolas, em muitos casos contra a vontade expressa de algumas autarquias, por razões meramente político-partidárias. Os autarcas não aceitavam o encerramento de muitas escolas, fundamentalmente se tal fosse proposto em vésperas de eleições autárquicas. Ainda de acordo com o ponto 2 do artigo 4º do referido Decreto-Lei 7 de 2003, competia ao Conselho Municipal de Educação analisar o funcionamento dos estabelecimentos de educação e ensino, em particular no que respeita às características e adequação das instalações, ao desempenho do pessoal docente e não docente, e à assiduidade e sucesso escolar das crianças e alunos, refletir sobre as causas das situações analisadas e propor as ações adequadas à promoção da eficiência e eficácia do sistema educativo. Citei. Note-se que não lhes eram atribuídos poderes de decisão. Já na altura, era Ministro da Educação, David Justino, se esqueceu que as escolas tinham uma palavra fundamental a dizer em todo este processo. Na prática, o objetivo seria descentralizar, mas atribuir competências fundamentais às autarquias e menorizar a voz das escolas e o papel dos professores. Admitia-se, inclusivamente, que os processos de avaliação dos atores educativos pudessem passar pelo Conselho Municipal de Educação, algo inadmissível e inaceitável. Os processos de descentralização têm continuado ao longo dos anos, sempre com claro prejuízo das escolas que se veem menorizadas e afastadas nos processos de descentralização. Mais recentemente, todos sabem, o processo tem tido desenvolvimentos que levaram a que muitas das competências de gestão e até de direção das escolas tenham sido entregues diretamente aos municípios. A descentralização proclamada, afinal, mais não é que uma transferência de competências retiradas diretamente às escolas e entregues aos municípios que, numa primeira fase, se mostraram muito entusiasmados, mas que aos poucos começaram a perceber que, de alguma forma, o processo estava armadilhado. Essa transferência de competências implica, a curto prazo,
encargos financeiros quase incomportáveis para alguns municípios. Aliás, os municípios têm memória fresca do processo de atribuição de competências nos transportes escolares em 1985. Nessa altura parecia um negócio lucrativo, que quase todos aceitaram, mas que 1 ou 2 anos depois se transformaria num negócio ruinoso para as autarquias, que viram os encargos com transportes escolares aumentarem em cada ano sem a conveniente participação financeira do Estado. Como todos sabem, neste momento o problema repete-se e há muitos municípios que não aceitaram ainda as competências que o Governo lhes quer impor. Não acreditam que possam receber as convenientes e necessárias contrapartidas. Mesmo assim, há muitos municípios que assinaram contratos com o Governo sem pestanejar. Isso aconteceu essencialmente em muitos municípios do interior do país. Não faz muito sentido para nós que se tenham entregado algumas responsabilidades fundamentais aos municípios, independentemente da boa vontade dos mesmos. Essas responsabilidades, competências, foram retiradas diretamente às escolas, mas o Ministério não entregou competências suas, que continua a aguardar, diria que quase de forma obsessiva. Vamos ter necessariamente, isso é visível e notório, a educação a várias velocidades, dependendo sempre da maior ou menor sensibilidade de autarcas ou dos técnicos municipais. Dependendo também dos recursos financeiros de cada município, ou então, em alguns casos, dependendo de calendários e ou prioridades que não serão decididamente as da educação. A via da municipalização foi adotada em vários países, com consequências pouco positivas, nomeadamente ao nível da acentuação de assimetrias entre escolas de diferentes municípios. Os tempos são outros, é certo, mas todos nos lembramos dos resultados da municipalização da educação na Primeira República. Claramente se ampliaram as diferenças entre regiões pobres e regiões mais abastadas. Municipalizar é também criar um controlo mais apertado sobre as escolas e contribuir decisivamente para a construção de muros que obstaculizam a construção da sua autonomia. Trata-se, afinal, de criar um novo patamar na administração da educação. O atual modelo de descentralização, para além do mais, criou duplas tutelas às escolas. Neste momento, por exemplo, o corpo não docente é da responsabilidade das autarquias, bem como as responsabilidades no edificado. Não é grave que se partilhem competências. Se existir uma clara divisão de competências, as instituições são normalmente fáceis de gerir. O problema acontece quando tal não é possível, porque não está clara essa divisão. Os assistentes operacionais ou técnicos, por exemplo, trabalham nas escolas, diretamente com alunos, professores e órgãos dirigentes. Mas o responsável pela avaliação não é o diretor do agrupamento, é o Presidente da Câmara. Como este caso, poderemos identificar muitos outros. As direções fortes funcionam sempre de forma circular. A instituição existe dentro de um círculo de gestão onde todas as responsabilidades funcionais pertencem ao órgão dirigente. Se o círculo é forte, a instituição funciona de forma regular e eficaz. Quando se criam outras tutelas, como é o caso, os diversos círculos são apenas tangentes uns dos outros, criando assim inquestionavelmente espaços cinzentos que ficam fora dos círculos de gestão. Estes espaços são normalmente espaços de conflito e desequilíbrio nas instituições. São espaços que tendem a aumentar de dimensão e vão sendo ocupados por térmitas oportunistas que exigem, a todo o tempo, atenção redobrada, mas que vão saltando de círculo em círculo, de acordo com os interesses que raramente são os das instituições, e ficando quase sempre fora da cobertura de um dos círculos de gestão. É o que realmente acontece neste momento com as escolas, agora dependentes de uma dupla tutela, também ela é criadora de espaços cinzentos. Recentemente, e já no final do ano 2020, o Governo decretou tolerância de ponto para o dia 24 de dezembro, mas não o fez para o dia 31. Alguns municípios, por sua vez, por edital público, decretaram o dia 31 de dezembro como dia de tolerância de ponto. Na prática, aconteceu que os funcionários das escolas, no dia 31, não foram trabalhar, mas as escolas estiveram abertas. 2 tutelas nas escolas, uma não dá tolerância de ponto, a outra dá. Em termos pedagógicos, por exemplo, lembramos desde logo da situação das áreas de enriquecimento curricular, vulgo AIECs,
que foram entregues às autarquias ou a instituições privadas. Mesmo tendo a obrigação de trabalhar de forma articulada com as escolas, também aqui os professores contratados para essas funções respondem a tutelas diferentes. Mais recentemente ainda também, a CIME passaram a ter responsabilidade sobre várias áreas das escolas e agrupamentos, a maior parte das vezes sem a conveniente e necessária articulação. Basta lembrar o que aconteceu com o Plano Integrado e Inovador de Combate ao Excesso Escolar, vulgo PCE. A CIME são financiadas pelo Governo para trabalharem também elas contra o excesso escolar. Contrataram jovens licenciados, em alguns casos, que estão no terreno a ajudar, e ponho aqui ajudar entre comas, na luta pelo sucesso educativo. Muitas vezes, jovens sem qualquer experiência a quem são entregues competências em área onde as escolas têm conhecimentos e técnicos mais experientes. Em alguns casos, estes jovens inexperientes aparecem nas escolas, pasme-se, a dar orientações aos professores, sem muitas vezes articularem com os técnicos especializados dos agrupamentos. Também aqui respondem a tutela diferente. A escola pública luta entre duas forças que a tentam maniatar. Por um lado, os defensores de um modelo de municipalização onde sobressai a enorme vontade política de alguns que desejam que seja completamente controlada pelo poder autárquico. Por outro lado, aqueles que pensam que a escola deve continuar dependente de um poder central que trata todos por igual e não respeita a individualidade de cada uma. Na prática, como na mitologia grega, a escola está entre Sila e Caríbdis, entre a espada e a parede. Também a escola pública, como na mitologia, luta para sobreviver a estas duas forças opostas, tentando encontrar um ponto de equilíbrio que lhe permita ser mais autónoma e menos dependente dessas forças opostas. É pela autonomia que poderemos caminhar para uma escola pública mais inclusiva e mais próxima das comunidades. Sabemos que as autarquias são parceiros privilegiados e naturalmente concordamos que desta parceria é possível obter melhores respostas, mas reafirmamos que é através do reforço dos mecanismos de autonomia das escolas que poderemos lutar pelo sucesso da educação e pela redução dos níveis de abandono escolar. Do que precisamos é de legislação que confira mais autonomia às escolas e delimite os espaços de decisão de cada nível da administração da educação. Permitam ainda, e quase para concluir, referir como exemplo a resposta do Ministério da Educação ao maior desafio alguma vez colocado à prestação de serviço educativo. No caso do combate à propagação da pandemia Covid-19, foi na autonomia e responsabilidade das escolas e atores educativos que sustentou a ação. Foi possível montar de um dia para o outro um cenário extraordinário e de uma incerteza incomum, mesmo não tendo disso experiência, o ensino não presencial. O ano letivo foi concluído, realizaram-se as avaliações externas e candidaturas e acesso a outros níveis de ensino. Em países que nos dizem serem mais evoluídos, a opção foi meramente administrativa. Porquê é que a confiança na autonomia da escola só é boa em situações específicas? Em situações de emergência? Não seria ainda melhor em processos realizados com tempo e participados? É esse o caminho. Confiem mais nas escolas e garantidamente estas melhorarão a sua eficácia e eficiência. Deem-lhe os recursos necessários de acordo com a realidade específica de cada uma e seguramente estarão a contribuir decidida e decisivamente para a construção de um país mais bem formado, mais escolarizado, mais solidário e mais democrático. Obrigado.